Boa tarde a todos e todas. Meu querido Sérgio Tosh, meu vice-presidente dessa Casa de Montezuma, presidente da nossa Comissão de Direitos Humanos, Dr. Carlos Lessing. Eu queria em primeiro lugar, saudar os meus colegas aqui de comissão, o doutor Paulo, o doutor Britez, o doutor Roberto, Luciane Cardoso, meus colegas aqui de comissão de direitos humanos, e doutora Glória Persinotto, que não é só minha amiga, e também minha colega de comissão de direitos humanos. É um grande prazer estar aqui hoje, nesse evento, e eu devo muito a vocês essa honra, né, de estar aqui palestrando, porque, na verdade, foi muita generosidade do nosso presidente, nosso vice-presidente também, doutor Marcos Souza, né, me convidar para esse painel para falar sobre violência e segurança pública, violência do Estado, né? Inicialmente, eu queria só revelar aos senhores que o tema dessa palestra foi sugerido pelo nosso presidente, Carlos Lessing, em virtude de um parecer que eu elaborei pela Comissão de Direitos Humanos, e um parecer que teve origem numa indicação do nosso presidente da Comissão de Direito Constitucional, doutor Sérgio Santana, que infelizmente ainda não chegou. Então, ele fez uma bela indicação, pedindo um estudo sobre essa mortandade, né, esse genocídio que está ocorrendo atualmente no estado do Rio de Janeiro, o extermínio da população negra e pobre, né, que vem se exacerbando no governo do Wilson Witzel, né? Então, ele pediu um estudo das três comissões, Direito Penal, Constitucional e também Direito Constitucional, de Direitos Humanos. Então, eu tive essa honra de ser nomeada para fazer esse parecer, que eu fiquei muito empenhada de fazer. Eu faço um doutorado em Políticas Públicas e Formação Humana. É um doutorado que tem uma interdisciplinariedade de saberes. Sou advogada criminal e realmente comecei a trabalhar muito cedo na advocacia criminal, mas eu senti necessidade de ampliar os meus estudos, né? Sair um pouco do direito, desconstruir a dogmática penal, trazendo a sociologia, as ciências sociais, enfim, a filosofia, né? Então, eu tive a oportunidade de detectar, quando eu elaborei esse parecer, quanto foi importante esse meu estudo que eu tive a oportunidade de fazer nesse doutorado, né? Então, eu queria dar essa informação. Na verdade, eu acho que foi muito mais por conta dessa generosidade dos meus colegas da Comissão de Direitos Humanos que me nomearam para falar sobre esse tema, que é um tema que é realmente um desafio, né? É um grande desafio falar sobre violência do Estado e a segurança pública no nosso Brasil. Mas eu gostaria só de começar a nossa palestra fazendo uma reflexão, que na verdade, uma reflexão que não é minha só, também é do professor Nilo Batista, né? E da professora Vera Malaguti Batista também. O que seria segurança? Segurança pública? Que termo é esse? Né? Segundo o professor Nilo Batista, seria uma donzela casamenteira que já teve vários nomes, segurança cidadã,
enfim, segurança nacional. E nós vamos aqui fazer uma contextualização exatamente sobre esse tema, né? Mas, na verdade, quando nós pensamos sobre a questão da segurança, nós temos que pensar em reconhecimento da eficácia dos direitos fundamentais. Isso é que seria o termo correto aqui para nós começarmos só para começar no início da nossa, seria assim, uma provocação, né? Então, na verdade, deveria ser não segurança, mas o reconhecimento dos direitos eficazes, né? Como a moradia, a saúde, a educação, né? Então, isso aí é o primeiro ponto que eu gostaria de trazer na minha fala aqui como introdução. Mas a outra questão também que eu trago aqui como reflexão é sobre a violência do Estado. O que seria essa violência do Estado? Nós verificamos atualmente que são 1.546 pessoas mortas em 2019, até agora, um recorde histórico. Só no primeiro bimestre, nós tivemos mais de 400 pessoas mortas nesse governo do Witzel, né? E nós, para falarmos sobre violência do Estado, nós temos que trazer o conceito de necropolítica. A necropolítica é o poder de escolher, de ditar quem vai morrer e quem vai viver. Esse conceito é trazido por um cientista político, um estudioso chamado Achilles Bembe. Ele elaborou uma obra sobre esse tema, e esse tema tem sido muito usado nos debates para falarmos, para contextualizarmos esse genocídio todo que está ocorrendo aqui no Brasil. Né, são os corpos matáveis, né? E aí nós podemos verificar que são exatamente quem são destinados, a quem é destinado essa máquina de produzir mortes. Exatamente. Quem é destinado? É a população negra, pobre, a juventude. Né? E aí nós verificamos casos que vão nos deixando de cabelo em pé, porque em abril desse ano nós tivemos a notícia que um carro foi metralhado com 80 tiros de fuzil. 80 tiros de fuzil. Era um homem de família, estava num domingo, saindo com a sua para almoçar, e um carro foi... Olha o excesso, 80 tiros num carro que foi metralhado. E depois também, nessa evolução, vários jovens mortos, né? E nós vivenciamos assim essa necropolítica. A última notícia que nós tivemos foi da menina Ágata, né? E todos nós ficamos assim, com o coração partidos, porque era um sonho da menina ser bailarina, que foi interrompido. Quantas mortes, quantas vidas estão sendo interrompidas. E aí o presidente da nossa comissão, Carlos Lesse, falou aqui da questão da ditadura militar, e ele aqui tem dúvidas, né, se realmente tantos jovens que deram a sua própria vida, a sua juventude, né, em prol da construção de um país mais assim, igualitário, né, que tivesse uma justiça social, um país com mais justiça social, um país que pudesse realmente ser um país mais igualitário. E aqui nós vivenciamos hoje aqui uma situação que eu acho que ele falou muito bem, eu não sei o que é pior, né, se é o tempo da ditadura ou o que nós estamos vivendo hoje, porque nós pensamos que estamos numa democracia, o presidente da República foi eleito
democraticamente, o nosso governador de Estado também, mas nós verificamos aqui exatamente um estado de exceção, né? Um estado de exceção implementado, em que nós podemos até contextualizar com o que ocorreu no regime nazista, né? Porque o Hitler também foi eleito democraticamente, a Constituição de Weimar também estava em vigência, mas o Holocausto, né, foi uma realidade, né, uma barbaridade que ocorreu, e o que está ocorrendo também aqui no Rio de Janeiro também não deixa de ser a barbárie, né? Então, eu começo aqui falando sobre a questão da segurança pública, né? Contextualizando aqui primeiro o paradigma bélico que nós temos que trazer aqui sobre em relação à segurança pública, porque quando eu fui fazer esse doutorado, eu tive realmente a oportunidade de ter contato com vários saberes que eu só tinha só na adolescência, só na juventude mesmo, a sociologia, ciências políticas, mas eu fiquei realmente pensando que a questão mais importante que nós temos que sempre abordar num tema como esse, que apesar de ser um tema de direito, de sociológico, né, também filosófico, é a história, né? Nós temos que entender a demanda de ordem de cada um desse tema que nós precisamos aqui comentar. Então, a primeira questão que nós temos que aqui pontuar e destacar é o paradigma bélico da segurança pública, né? E esse paradigma bélico, né, vem desde o século passado, né? Os Estados Unidos querendo, logicamente, ter o controle econômico, né, da hegemonia, né, da questão das substâncias ilícitas, né? Então, e ali nós vemos um sistema internacional de controle de drogas. Não podemos deixar de contextualizar a segurança pública sem realmente falar sobre paradigma bélico, né? E na década de 70, no governo do Nixon, nós podemos verificar a intensidade dessa política de drogas que elege o inimigo interno, o traficante. Isso é muito importante a gente logo falar sobre essa questão. Por quê? Porque falar em segurança pública atualmente é falar desse paradigma, de uma política de confronto, de guerra. E é isso que nós podemos verificar hoje, que é o que ocorre mesmo nas operações policiais, né? Então, essa é a primeira questão que nós temos que trazer aqui como essa demanda de ordem. A segunda demanda de ordem é a questão da militarização. É outro paradigma que nós temos que trazer aqui e trazer também o histórico dessa militarização. Porque nós pensamos que essa militarização ela vem só da ditadura militar, né? Mas não. Desde a colônia, desde o Império, nós temos uma polícia autoritária, militarizada, entendeu? Historicamente militarizada e autoritária. É isso que nós, e a República, uma república conservadora também trouxe exatamente a mesma ideologia, né? Que sempre e a polícia militar na República ela tornou-se uma força de reserva. Isso é muito importante. Bem, 10 minutos não vai dar para falar, não. Vou acabar passando um pouco do seu tema. Tempo, tá bem? Mais um pouquinho. Então, nós temos que contextualizar a questão também
da militarização, e também que na Constituição de 1934 também ali já foi colocada a questão da segurança nacional, o que foi intensificado na ditadura militar, né, com o decreto 314 e também no AI-5, né? Então, isso é importantíssimo nós contextualizarmos. Mas nós tivemos um paradigma, apesar da militarização e do paradigma bélico que foi instituído, né, na política de segurança pública, nós tivemos um paradigma diferente, que foi o governo Brizola. O governo Brizola é importantíssimo, porque, quando ele assumiu, nós já estava no final da ditadura militar, em 1983, ele nomeou o coronel Carlos Magno Cerqueira, Nazaré Cerqueira. E ele era realmente um homem fantástico, e o governo Brizola, o Brizola ele pensava numa forma que o Brasil pudesse realmente evoluir para uma democracia. E a primeira questão que ele tratou foi realmente da polícia, né? Ele achava que a polícia tinha que saber tratar o morador da favela, sem a truculência, sem o exagero. E nós temos, como eu acabei de falar, nós temos um histórico de autoritarismo, né, de torturas, né, porque a ditadura militar, ela vem, a militarização vem desde o Império, né, mas com a ditadura militar, a tortura ficou institucionalizada, né? Então, realmente, o Brizola foi um paradigma completamente diferente, mas ele teve muitos obstáculos, né? Porque foi difícil que a própria corporação aceitasse toda essa mudança que o Brizola queria implementar na política de segurança pública. E também a questão principal que a gente tem que contextualizar é o que, naquela época, já vinha o neoliberalismo ganhando força aqui no mundo, e principalmente aqui no Brasil. E o que é o neoliberalismo? O neoliberalismo é uma política de exclusão, de criminalização da pobreza, de exclusão de todos os direitos sociais e de aumento do encarceramento, do direito, do Estado penal. É isso que nós temos que pensar quando falamos em direitos humanos, entendeu? Quer dizer, nós tivemos uma oportunidade de mudar o curso da história, mas, infelizmente, não foi possível. Nós temos outras questões aqui que nós podemos contextualizar na segurança pública, né? Que é o combate das milícias no estado do Rio de Janeiro, o fracasso das intervenções federais e também as unidades de políticas pacificadoras do Rio de Janeiro, né, que é um modelo de insegurança, modelo de política de insegurança pública, na verdade. Todas essas três questões aqui, elas estão ligadas, então, sempre à violência, né, porque a milícia não deixa de ser uma organização militar ou paramilitar, né, ilegalmente. Ela começou, desde 1970, ela começou a se expandir, e depois ela começou, logicamente, se expandir para ocupar o território, como se fosse um poder paralelo do Estado. E, hoje em dia, nós verificamos, né, a violência que nós podemos observar com as milícias. O deputado Marcelo Freixo, ele
até denunciou, fez uma CPI em 2008, e essa CPI também, nessa CPI foram apurados vários crimes dos milicianos, né, e denunciados 287 indivíduos, né, e o Marcelo Freixo recebeu várias ameaças, né, e a sua, na época, a sua assessora, Marielle Franco, nós verificamos hoje em dia as consequências da milícia, né, que não deixa de ter também uma ligação com o militarismo, né, e ela acabou sendo executada com seu motorista, né, Anderson Gomes, também foi executada em 2018, né, e até hoje nós estamos ainda investigando a morte de Marielle Franco, né. A questão das intervenções federais é outro equívoco, né, que nós podemos verificar. E as intervenções federais, elas vêm desde 1992. Vem desde 1992 que todos os governos tentam trazer de uma forma absolutamente equivocadas o militarismo, porque, na verdade, as Forças Armadas, elas servem para garantia da lei e da ordem, né? E a segurança pública não deve ser vista dessa forma. E a segurança pública tem que ter investimento em inteligência, em preparo dos policiais, né? Então, nós verificamos esse fracasso das intervenções federais, sem contar com a truculência, enfim, as mortes, né, desnecessárias que eram feitas, porque eles não são preparados, logicamente, para a proteção dos cidadãos, né? Essa que é a verdade. E o último fracasso foi em 2018 e, logicamente, isso não abala, não traz com que essa segurança pública realmente possa vingar realmente nas comunidades. E verificamos também que essas intervenções são feitas exatamente nas periferias, logicamente, para genocídio da população negra e pobre, né? Outra questão equivocada é as UPPs, né, que também ela é um modelo de política pública na área de segurança, né, que ela... Eu estava até lendo sobre essa questão polícia de pacificadora. Esse termo pacificadora, ele é utilizado em várias rebeliões, e foi utilizado até o grande Duque de Caxias, era o grande pacificador. Então, na verdade, isso é uma outra, chega a ser até uma ironia chamar uma unidade de polícia pacificadora, porque de pacificadora não tem nada. Ao contrário, essas UPPs, elas se caracterizam exatamente pela truculência, pela força, então, e só realmente traz mais insegurança pública às populações periféricas e das favelas, né? Eu também preparei aqui na minha fala duas questões importantes, mas eu acho que eu estou limitada aqui pelo tempo. Então, eu vou aqui, vou ficar devendo aqui uma questão sobre as violações de direitos humanos. Isso aí eu preciso falar, presidente. Tá. As violações de direitos humanos e a responsabilidade pessoal do governador do Estado do Rio de Janeiro perante o Tribunal Penal Internacional. Nesse parecer, eu tive estudando a questão dessas violações de direitos humanos. São várias violações de direitos humanos, várias violações aos pactos, os tratados internacionais. E a questão principal é que existe no Conselho Nacional de Direitos Humanos uma denúncia para que o governador do Estado seja punido por crime contra a humanidade.
Ele, como governador, ele pode ser punido como autor imediato, porque ele dá o comando. Todo esse estímulo que ele faz, imaginem, senhores, aquela cena grotesca, ele descendo de helicóptero na ponte Rio-Niterói, comemorando a morte de um infeliz, Aquilo ali causou, sabe, um espanto. Como é que um governador de Estado tem esse comportamento? Então, é doloroso. Então, ele pode, sim, ser punido pelo Tribunal Penal Internacional por essas violações todas de direitos humanos, entendeu? E o tribunal, ele tem até ele é uma instância, né, complementar. Caso o Brasil não tome nenhuma providência, entendeu? Haja uma omissão nisso, o tribunal pode, sim, os seus procuradores, estados, eles podem processar o atual governador. Então, eu preparei aqui no final, já estou me encaminhando para o final, porque eu pensei que eu tivesse mais tempo aqui. O Paulo me disse, não, você pode falar uns 30 minutos. Aí desculpa, eu preparei aqui um tratado aqui para vocês, mas que o tema realmente é muito interessante. Mas eu preparei aqui o final, né, dizendo o seguinte, que temos que ter... A Polícia Militar, na verdade, ela não conseguiu se adaptar ao nosso modelo democrático, né? Existiu uma PEC que foi, infelizmente, arquivada no final de 2018, que é a PEC 51, que mudava o artigo da Constituição Federal, que é o artigo 144, que ali... Porque, apesar de nós termos uma Constituição cidadã, nós temos um impasse ali, que é o artigo 144, que prevê ali que a segurança pública tenha que ser feita pela Polícia Civil, pela Polícia Militar. E, na verdade, essa PEC, que foi apresentada pelo senador Lindbergh Faria, teve como principal autor o antropólogo Luiz Eduardo Soares. E nessa PEC era importantíssimo, e eu até acho importante que nós falemos sobre essa questão, ela propunha ali que houvesse uma mudança nesse artigo 144, para que realmente houvesse uma mudança e houvesse a desmilitarização da Polícia de Segurança Pública. Esse realmente é o caminho, é a desmilitarização, porque nós precisamos de uma vou pedir mais 2 minutinhos só para encerrar. Nós precisamos, então, de uma polícia voltada para os direitos humanos, entendeu? Que tenha investimento, logicamente, na questão do investimento para que possa haver uma boa investigação e não que seja uma polícia, entendeu? Que tenha um histórico autoritário, né, de militar. Essa é uma questão. Outra questão também é promover ações concretas para desarticular tráfico de drogas internacional e que estejam ligadas às milícias, especialmente aquelas com atuações de braços políticos, porque nós sabemos hoje que as milícias ganharam, na verdade, acabaram promovendo políticos e elas hoje estão realmente nessas questões. É muito importante que nós falemos sobre isso. Rever também a política proibicionista de drogas e focar num novo paradigma voltado para a saúde pública, a fim de assegurar a redução de danos, prevenção, informação sobre o uso de substâncias consideradas ilícitas. E, finalmente, recomendar que se faça a substituição de parte do gasto milionário que demandarão as intervenções militares
pelo incentivo de programas sociais, educativos e culturais voltados para jovens que vivem em comunidade. Lógico, o caminho é a educação. Então, devemos trilhar, isso, é o caminho do Estado social e menos de Estado penal. Eu queria só encerrar minha fala, só porque nós estamos aqui hoje celebrando o Dia dos Direitos Humanos, e eu fiquei refletindo o que eu poderia trazer, além desse material aí, que é lógico, material muito denso, né? Eu acho que nós temos que falar um pouco também de poesia, falar um pouco de esperança, de lirismo. Nós precisamos falar também um pouco sobre isso. Então, meu pai era um poeta, né? Então, foi falado aqui pelo presidente aqui da mesa sobre meu pai. Ele realmente foi um grande advogado criminal, muito corajoso, lutou muito na época da ditadura militar, mas ele tinha outras qualidades que eu, logicamente, atribuo. Ele me fez também ter o gosto pela poesia. Então, eu sempre gosto de trazer nas minhas falas, né, alguma coisa que nos faça refletir de uma forma também e que nos faça mais humanos, né? Que nos faça mais humanos, porque nós estamos aqui exatamente por isso, né? Porque nós queremos, nós acreditamos na humanidade. Então, eu trouxe aqui uns versos de Carlos Drummond de Andrade, que fala exatamente sobre a reflexão dos nossos tempos, aqui corroborando aqui a fala do meu querido presidente, Carlos Schlesinger, que ele fala dos nossos tempos sombrios, e o nome do poema é A Flor e a Náusea. É um poema grande, mas eu colhi só 3 versos só para vocês, em homenagem aqui ao nosso Dia dos Direitos Humanos. E fala assim um deles: uma flor nasceu na rua. Passem de longe bonde, ônibus, rio de aço do tráfego. Uma flor ainda desbotada. Ilude a polícia, rompe o asfalto. Façam completo silêncio, paralisem os negócios. Garanto que uma flor nasceu. Sua cor não se percebe, suas pétalas não se abrem. Seu nome não está nos livros, é feia, mas é realmente uma flor. Sento-me no chão da capital do país às 5 horas da tarde e lentamente passo a mão nessa forma insegura. Do lado das montanhas, nuvens maciças avolumam-se. Pequenos pontos brancos movem-se no mar, galinhas em pânico. É feia, mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. Obrigado, Kátia.